pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Hoje, pessoal, encerraremos no sétimo vídeo nossa história sobre história do espiritismo. Hoje, pessoal, mais no sentido de desenvolver uma conclusão em torno de tudo que nós apresentamos até aqui, eu falarei um pouco para vocês do que eu acredito que vai acontecer com o espiritismo daqui para frente. Quando a gente fala do futuro de uma religião, a gente tem que levar em consideração pelo menos dois fatores. A capacidade que que qualquer religião tem de atrair cada vez mais adeptos. E ao mesmo tempo, a capacidade que um determinado movimento religioso tem de se adaptar com relação às transformações sociais, econômicas que as atividades humanas passam com o decorrer do tempo. E esses aspectos, econômicos e sociais, não deixam de afetar o desenvolvimento de uma religião. No caso do espiritismo, da maneira que eu enxergo, lembrando, pessoal, que tudo aqui foi produzido a partir de um pensamento geral. O que é dito aqui não significa que seja a verdade absoluta. Eu tentei expor para vocês nessa trajetória uma forma de enxergar a história do espiritismo, que é a minha maneira, uma base, digamos assim, mas não significa que seja a forma única ou a certa de se analisar o processo histórico que aconteceu com o espiritismo. Nessa direção eu falo para vocês o seguinte, que o espiritismo, de certa maneira, pela sua habilidade como origem, sua essência, digamos assim, de estar atrelado à evolução da linguagem científica e sempre está buscando novas formas de aprimoramento de método, de abordagem, de comunicação, eu acredito que o espiritismo tende a cada vez mais conseguir mais formas de legitimar e fortalecer sua linguagem. E o papel do Brasil nesse movimento será muito importante, porque o espiritismo fincou raízes muito específicas no território brasileiro, possibilitando que os brasileiros que tiveram contato com o espiritismo, com a filosofia e com a religião espírita, levassem essas ideias ou repovoassem o continente europeu
com essas ideias novamente. O que eu quero dizer com isso? Que o espiritismo cresce hoje a partir do Brasil. Como consequência, isso gera o quê? Vamos dizer assim. Um brasileiro, quando vai para fora do Brasil e tenta fundar um centro espírita, uma tendência que nós temos acompanhado é de que os centros espíritas fora do Brasil são fundados por brasileiros e funcionam como um importante lugar de contato entre os conterrâneos brasileiros. Isso, de certa maneira, faz com que o espiritismo desenvolvido aqui no Brasil permaneça como uma vertente, digamos assim, muito específica, ligada não só com a metodologia científica, mas também com o desenvolvimento de uma religiosidade espírita que, como a gente discutiu nos vídeos anteriores, faz com que gradativamente ocorra a transformação de uma linguagem científica para uma linguagem religiosa, gerando, em última análise, a possibilidade de o fortalecimento do movimento de forma espontânea e gradativa, aumentando a base de sustentação da filosofia espírita. Então, como conclusão, a gente pode dizer o seguinte, que o espiritismo atua como uma nova linguagem religiosa atrelada não só à tradição cristã, né, basicamente, mas também é aberta a novas possibilidades de interpretação que está associada diretamente com a experiência e o papel desempenhado pela experiência no processo de modificação de alguma coisa que não condiga com o que está sendo visualizado ou o que está sendo comprovado, digamos assim. Então, para já ir fechando nossa série, pessoal, o que podemos dizer no fim de tudo isso? Que desde o seu nascimento no século XIX, com a codificação de Allan Kardec, passando pelo surgimento aqui do Brasil, o desenvolvimento institucional e o status que o Espiritismo diz hoje, que a gente diz que, de certa maneira, o Espiritismo responde à necessidade do mundo contemporâneo, onde não se aceita qualquer tipo de experiência. Tende-se a buscar uma experiência individual, uma experimentação, onde cada um procura ter contato com o divino da sua maneira, sem perder a referência principal, fundamentalmente aqui no Brasil, que é a cristã. Então o Espiritismo teve essa capacidade de combinar duas linguagens, a científica
e a religiosa de uma forma muito eficiente, principalmente aqui no Brasil. Então eu acredito que o espiritismo, dentro da sua estrutura e dentro da sua linguagem, terá uma solidez por um longo tempo em nosso território. Bom, pessoal, quero tirar esse finalzinho do vídeo para agradecer todos aqueles que acompanharam essa longa série. Quero agradecer a paciência de vocês, a tolerância, e vou pedir uma coisa para vocês, quem assistir. Deixem sugestões de novos temas para continuidade do trabalho do canal, ok? Se inscrevam no canal, deixem um like, que é muito importante. O canal no YouTube é Leandro Faria Doses de História, Leandro Faria Doses de História. Meu Instagram tá aqui em cima no folderzinho do canal, é Leandro Faria Historiador, Leandro Faria Historiador. Grande abraço, fiquem bem e até a próxima semana, pessoal. O próximo tema será surpresa. Falarei no Instagram, me sigam lá. Fiquem com Deus e cuidem-se. Tchau, tchau. Até a próxima semana.